Oi, eu sou o Romulo e hoje eu vim aqui falar um pouco sobre Dom Casmurro. Hoje a gente começa mais um quadro novo do canal, que é o Lendo Clássicos, onde eu vou ler um clássico por mês e falar um pouco sobre o livro, sobre a época que foi escrita e sobre as minhas opiniões também. E a obra de hoje é Dom Casmurro, de Machado de Assis. No vídeo de ontem eu falei um pouco sobre a vida de Machado de Assis. Se você ainda não viu, eu vou deixar aqui nos cards para você poder ver e assistir. E nesse vídeo a gente viu que Dom Casmurro foi escrito em 1990. Ele faz parte da segunda fase das obras de Machado de Assis, que é a fase realista. Se você não sabe do que eu tô falando, se você nunca leu Dom Casmurro, se você nunca ouviu falar sobre Dom Casmurro, ou se você nunca assistiu nenhuma adaptação sobre Dom Casmurro, eu vou te contar rapidinho o enredo. Dom Casmurro é um romance narrado em primeira pessoa que conta a história de Bento Albuquerque Santiago, mais conhecido como Bentinho, e que no final da vida vai ganhar esse apelido de Dom Casmurro. Desde a infância ele é apaixonado pela sua vizinha pobre, a Maria Capitolina, ou conhecida como Capitu, mas por causa de uma promessa feita pela mãe dele, ele acaba indo para o seminário. E lá ele acaba conhecendo Ezequiel de Souza Escobar, que se torna seu melhor amigo e o ponto da sua maior desconfiança da vida. Anos se passam, muita coisa acontece e Bentinho acaba se casando com Capitu e Escobar acaba se casando com Sancha, uma outra mulher. Escobar e Sancha, eles acabam tendo uma filha e eles dão o nome dessa filha de Capitolina. E Bentinho e Capitu, eles têm um filho e acabam dando o nome para esse filho de Ezequiel. Mas pra frente, Escobar acaba morrendo e no enterro, tanto Sancha, que é sua esposa, quanto Capitu, que é a esposa de Bentinho, olham fixamente pro corpo do morto, o que isso deixa Bentinho com uma pulga atrás da orelha. E o restante do livro é sobre Bentinho desconfiando que o seu melhor amigo e a sua esposa eram amantes, e também duvida da paternidade dele, porque ele acaba achando que Ezequiel é filho de Escobar e não dele. Esse é o enredo da história. Agora eu queria falar um pouco sobre o contexto histórico de quando foi escrita essa obra. Esse livro foi escrito no final do século XIX, onde o Brasil ele era uma economia em formação e ele estava saindo de monarquia para república. E o Brasil também no final do século XIX teve um de seus maiores marcos da história, que é a Lei Áurea e a abolição da escravatura. E o estabelecimento de bases capitalistas, que eram relativamente modernas para a época, convivia com a persistência de hábitos e pensamentos conservadores. E quando você entende um pouco do contexto daquela época, você consegue ver a história de um panorama diferente. Tendo isso em mente, a gente vai falar sobre o livro e sobre o que eu achei do livro também. Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar sobre esse livro é que o livro é narrado por Bento. Então ele é narrado em primeira pessoa e todo o acontecimento e todo o fato que é colocado naquele livro é pela visão dele. Então a gente não sabe realmente quem são os outros personagens da história. Principalmente Capitu e Escobar, que são a causa da desconfiança da paternidade de Bentinho. O livro ele é mais ou menos a tese de Dom Casmurro, do porquê que ele ganhou esse nome, Dom Casmurro. Dom é porque ele era rico e Casmurro porque ele era ranzinza, porque ele era meio chato e precisava provar quem ele era e o seu ponto de vista. E no decorrer ele vai tentar provar pra gente que Capitu sim traiu ele. Mas como ele é um narrador não confiável, tudo fica meio na escura. A gente não sabe realmente se ela traiu ele ou não, ou se ele era um pouco ciumento demais. Enfim, a gente não sabe. O que eu mais gostei do livro é porque Dom Casmurro não é uma obra sobre a traição, mas sim o conceito do que é verdade e de como o ser humano constrói seus valores e a sua moral. É uma leitura muito rápida, tem poucas páginas, mas é uma leitura que tem uma linguagem muito culta. Isso pode dificultar um pouco para quem está lendo livros apenas contemporâneos, onde a linguagem é mais coloquial e é mais da forma que a gente fala hoje em dia. Mas nada que vai dificultar o entendimento do livro. E eu gostei muito do livro. E eu fico feliz de ter lido ele como o primeiro livro do Lendo Clássicos. E também fico feliz em saber que ele foi escrito há mais de 100 anos e ainda assim pode mexer com a gente e pode ser considerado um dos melhores livros que eu já li. Se você ainda não leu Dom Casmurro, essa é uma ótima oportunidade para você poder ler e para você poder ver como esse livro é bom, mesmo tendo sido escrito há mais de um século atrás. Então leia que você não vai se arrepender. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e principalmente desse Lendo Clássicos. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do e-book que eu comprei. Eu comprei um e-book na Amazon que veio todos os romances de Machado de Assis por R$2. Então se você quiser comprar, se você quiser ler esse ou os outros livros dele, vou deixar aqui embaixo para você ir lá e comprar, tá bom? Para o Lendo Clássicos do mês que vem, a gente vai ler Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Eu falei que a gente vai ler porque o Lucas Carneiro, que é um inscrito aqui do canal, me sugeriu para que eu abrisse isso, para que se você quiser participar disso comigo, se você quiser ler os clássicos junto comigo, para que você não leia sozinho.
porque segundo ele, ler clássicos é muito chato. E na verdade pode ser. Então se você quiser ler comigo, vamos ler Orgulho e Preconceito. A leitura começa dia 1º de agosto e vai até a última quarta-feira, que é dia 31 de agosto. E no dia 31 eu vou soltar a resenha aqui no canal, onde a gente vai poder conversar e debater sobre esse clássico da literatura internacional. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, porque isso ajuda bastante a gente. Se é a sua primeira vez aqui me assistindo, não deixa de se inscrever e também não deixe de ativar as atualizações para não perder mais nenhum vídeo novo aqui do canal. Me siga em todas as redes sociais. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até amanhã.